Saudações a todos que nos acompanham nesse momento. Eu sou Lucas Silva Chiquete. Neste trabalho, ou seja, nesse vídeo, vou falar sobre modelagem computacional de reatores CVD para fibras de diamante. Para dizer que esse é um trabalho que a gente apresentou na disciplina de dispositivos eletrônicos, onde foi adotado o presente livro, que tem o mesmo título, livro este que vocês podem ver ali na imagem, não é? Onde a gente praticamente fez um resumo do mesmo. E o livro foi escrito pelo professor Juan Carlos Alvarado Cáceres, ele que é graduado em Física pela Universidade de Costa Rica, USR, e doutor em Engenharia Elétrica pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, e atualmente professor do IEDS, que é a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, UNILAB. O livro foi adotado na disciplina, visto que devido à complexidade envolvida nos processos de decomposição química a partir da fase de vapor CVD do diamante, o desenvolvimento de reatores CVD requer a utilização de modelamentos computacionais adequados. Então, neste intuito, esses modelos são de difícil implementação, pois necessitam incluir os fenômenos de transporte de massa e as reações químicas envolvidas, o que requer a solução de um enorme conjunto de equações diferenciais parciais. Então, neste trabalho é apresentado um protótipo de simulador de CVD e sua aplicação na simulação do processo de crescimento de diamante em um reator de filamento quente. E este mesmo software desenvolvido, a sua interface com o usuário foi implementada utilizando o ambiente de programação DEF1. Um ambiente muito prático, de modo a permitir ao usuário interatividade, estabelecer os perfis de temperatura, concentração de reagentes e taxa de crescimento. E a gente também, dando continuidade ao mesmo trabalho, desenvolvemos um software não muito complexo quanto apresentado no livro, não é? Mas um software que é capaz de calcular a condutividade térmica, a capacidade calorífica e a energia potencial de interação entre as duas moléculas. Equações essas que vocês acabaram de ver ali pelas imagens, apesar de passar um pouquinho rápido, mas vocês podem dar uma pausa. Continuando, eu vou passar a palavra para os meus colegas, né, que vão falar também sobre outros processos que são debatidos em cada capítulo. O capítulo 2 discute o modelamento matemático associado aos fenômenos de crescimento de filmes diamante por CVD em reatores de filamento quente. São apresentadas as equações diferenciais principais, as condições de contornos adotados e o método de segmento numérico, segmentação numérica utilizada para procurar as possíveis soluções. Eu vou falar do capítulo 4, que fala sobre a descrição do software de interface e desenvolvimento para análise de crescimento de filmes diamantes CVD. Então, ao decorrer do trabalho, foi desenvolvido um protótipo do software chamado Reator 98. Esse software ele é dividido praticamente em 4 módulos: o interface gráfico, o analisador sintático, o simulador e o gerador de gráficos. Esse analisador sintático, você vai colocar dados, entrar com dados tanto termodinâmicos como químicos. O simulador ele trabalha com equações diferenciais, que ao você falar desses dados, ao introduzir esses dados, esse simulador com equações diferenciais, ele vai te dar informações que depois são geradas por gráficos. E é isso o protótipo do software. Fazendo um resumo, o que seria esse software? Você vai entrar com dados, praticamente isso. Você entra com dados químicos e termodinâmicos
onde você vai trabalhar no simulador com equações diferenciais. Com essas equações diferenciais, com esses dados de equações diferenciais, você vai fazer um gráfico. Então, o nosso grupo, a gente recomenda a leitura desse livro por se tratar de um protótipo de um software bastante simples de ser utilizado, visto que é um software que você vai ter precisões em termos numéricos por usar equações diferenciais. Que são os resultados e as simulações feitas. Nesse capítulo vamos apresentar alguns exemplos de simulações como os respectivos resultados numéricos obtidos no software Reator 98, que foi apresentado no capítulo 4, e apresentar alguma comparação com o resultado apresentado e com os resultados da literatura. Do software e as possíveis soluções que deverão ser implementadas para a melhoria do mesmo. As condições iniciais utilizadas para as simulações de realização, como o software Reator 98, são apresentadas na tabela V1. Na tabela V1, a região simulada foi a região entre o filamento e a superfície de crescimento do fio de diamante. Fez-se a suposição que o fio de diamante ficava em um plano paralelo ao substrato. O filamento foi simulado com a primeira linha da grade como se ele ocupasse toda a distância entre o paralelo do reator. É um ótimo livro, gente. Compre o livro, muito bom. Eu recomendaria muito que lessem o livro porque é excelente para quem está trabalhando nessa área. É muito bom, pessoal. Consultem esse livro.